Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Mais um mês de pandemia, mais um PET. Nós estamos no terceiro e essa é a primeira semana. Nós estudamos durante o início do ano, né, as primeiras civilizações, o surgimento da humanidade, a produção da história. Nesse PET 3 nós vamos começar a conhecer as grandes civilizações. A primeira delas é a do Egito Antigo. Vamos lá? Bom, na primeira atividade, o seu PET te dá um pequeno texto falando um pouco sobre a África e falando também um pouquinho sobre os mapas. São dois mapas, como você está vendo aí, imagem 1 e imagem 2. Na imagem 1, você está vendo um mapa da África atual e na imagem 2, um mapa que tem esse traçado verdinho, que é o traçado do Rio Nilo, que possibilitou a formação dessa grande civilização. E aí vem algumas perguntas. Essas primeiras perguntas, que estão aí na primeira página, na página 59, você não precisa preocupar muito com elas, não. Elas são perguntas para fazer o que você sabe, para fazer um diagnóstico do que você conhece, você já ouviu falar sobre África. Então vamos lá, letra A. O que você sabe a respeito do continente africano? Escreve o que você souber. As coisas que vierem à sua cabeça. Tudo aquilo que você imagina quando fala assim, África. O que vem na sua cabeça? Quais as imagens, quais as ideias? Então você vai colocar essas ideias aí nessa primeira resposta. Você já ouviu falar do Egito Antigo? O que você sabe sobre essa civilização? Bom, você vai colocar apenas aquilo que você sabe. Se você não sabe muita coisa, você coloca o que você sabe. Ao longo do PET, nós vamos estudar um pouco mais sobre o Egito. Aí você sim vai poder conhecê-los. A imagem 2. Observa na imagem 2 que o Egito Antigo era composto por desertos. E a sua geografia ganha destaque o quê? O Rio Nilo, que é o grande rio. Ele era o mais extenso do mundo. No contexto do Egito Antigo, qual seria a importância desse rio? Imagina, por exemplo, então, um deserto. Uma civilização que surge no meio do nada. Não chove, não tem como plantar. Não. Como que um rio poderia possibilitar? Qual a importância desse rio? Imagina um pouquinho e escreve a sua resposta. A letra D, ainda sobre o Rio Nilo. Observe as comunidades que compõem o Egito Antigo. Volta lá no mapa, observa as comunidades, aquelas pequenas aldeias que estão ao redor do rio, e como que elas estavam localizadas nessas margens. Por que será que é? Elabora hipótese. O que é uma hipótese? Hipótese é uma ideia. Porque eu penso que isso está ali, porque eu penso que isso é desse jeito. Isso é uma hipótese. Você então vai elaborar uma hipótese sobre por que essas aldeias estavam aí do lado do rio, ok? E você depois vai justificar. Estas aldeias estão aqui por isso, ok? Continuando. Sociedade do Egito Antigo. Sociedade é como as pessoas se formam, como as pessoas se organizam. Né? Nós vivemos, por exemplo, nós podemos falar em macro, grandes sociedades, por exemplo, a sociedade brasileira, todos os brasileiros. Nós podemos falar de uma micro sociedade, por exemplo, a sociedade divinopolitana, no caso seriam só os habitantes da cidade. A gente pode falar também numa sociedade menor ainda, né? Da minha comunidade, do meu bairro. O Egito também tinha uma sociedade que era formada por várias pessoas. Como que eles se organizavam? Nós sabemos como a nossa é organizada, mas a do Egito. E aí tem uma pirâmide, que é interessante, que nós vamos, a partir de agora em história, nós vamos fazer muita sociedade de pirâmide. Sociedades atuais, sociedades antigas, como que elas estão formadas em pirâmides. Vamos lá então. Aí tem um desenho representando socialmente cada grupo. Como que cada grupo estava, se comportava dentro do Egito Antigo. A gente pode pensar depois nas nossas de hoje. Para facilitar, lá no final e abaixo aqui dessa postagem do vídeo, tem vários textos, sites e links. Inclusive eu coloquei essa imagem para você depois conferir. Para conferir, não é para copiar não, tá bom? Primeiro você faz, se não tiver certo, você vai lá e corrige, ok? Então aí tem várias pessoas. Primeiro, a gente até desconfia, né? Está lá no topo da pirâmide, o mais importante está lá no alto, né? O faraó, o rei, né? Eles chamavam de faraó. Quem são essas pessoas que estão aí abaixo? Aí você vai tentar descobrir. Se você não assistiu a aula na Rede Minas, você pode olhar o site, tá ok? Bom, e aí continuando também sobre essa sociedade, nós temos essa questão. Camada social 1, 2, 3... Que números são esses? Aqueles números que estão lá na pirâmide da questão anterior. Integrantes. Quem eram essas pessoas? Aí você já descobriu. Aí você vai dizer depois qual é a função. O que cada um fazia? Por exemplo, número 1. Quem é integrante dele? O faraó. Claro que também a família do faraó fazia parte dessa estrutura. O que eles faziam? Será que eles tinham alguma função? Qual que era a função deles? Ok? Continuando. Nós vamos falar um pouquinho sobre deuses e religiões lá no Egito. As religiões antigas, praticamente todas elas, nós vamos ver depois que a única exceção, que é a que começa depois,
Todas elas acreditavam que existiam vários deuses, não era um deus só. Né? Os mesopotâmios, que é a primeira civilização, que nós já falamos um pouquinho dela nas atividades anteriores, tinham deuses, muitos deuses. Os egípcios também tinham vários deuses, depois nós vamos ver os gregos, os romanos, todos eles têm vários deuses, e a gente chama isso de politeísmo. A palavra politeísmo, ela tem duas junções. A primeira delas é theos. Teísmo vem de theos. Theos é uma palavra grega que significa Deus. Ok? Poli são vários. Nós temos um Deus, dois deuses, três deuses, vários deuses. Então, quando tem vários, a gente chama de politeísta, tem um monte de deuses. Então, eles acreditavam nesses vários. O Deus Sol, da agricultura, dos mortos e entre vários outros. Né? Cada cidade antiga do Egito tinha o seu Deus protetor. Né? A cidade tal era o Deus X. Bom, o que você vai fazer? Você vai pesquisar. No seu livro didático, quando você não tem, na apostila, você vai pesquisar o nome dos deuses egípcios e qual que era a função deles. O Deus X protegia quem? Ou fazia o quê? Se você não conseguir encontrar, eu deixei a dica aí, tá logo abaixo aí depois do vídeo, ok? Para você fazer e completar o seu quadro. Tem esse quadro lá também. Ok. Essa é a primeira semana do PET 3, tá? Então, os textos, os sites e os mapas, tem um sobre a África, sobre o Egito, sobre a pirâmide social, sobre os deuses. E tem alguns vídeos para vocês verem. Se você puder ver os vídeos, vai ser muito bom, porque através dos vídeos você vai ter um pouco mais de aula para você depois poder compreender melhor sobre essa sociedade, tá bom? Deixei alguns para vocês ver. Grandes civilizações, esse vídeo eu sempre passo na aula, infelizmente esse ano a gente não está podendo fazer isso juntos. Tem aquele desenho do príncipe do Egito, que conta a história de José. Nesse vídeo é um desenho, se você não viu, pode ver. Você vai encontrar vários elementos do Egito, das divindades, das pirâmides, dos escravos, de como funcionava a sociedade de cada um. E no final, eu deixei um site aí que eu não conhecia, eu descobri agora, pesquisando para vocês, que é um passeio virtual por um museu do Antigo Egito. É muito legal. Você entra e você vai como se você estivesse passeando lá dentro, um passeio em 3D virtual, muito legal para você conhecer bem o Egito. Ok? Fiquem bem, próxima semana tem mais. Tchau.